Boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro do programa Defesa Civil na Escola. Nesse encontro de hoje, nós vamos abordar o conteúdo, versando sobre o conteúdo do nosso módulo 2, que trata sobre a curricularização do programa Defesa Civil na Escola, considerando tanto a BNCC como as competências e, em especial, de que forma que o programa Defesa Civil na Escola também se caracteriza como uma prática educacional do século XXI. E para tratar esse módulo, nós trouxemos o professor Rosinei da Silveira, que, além de ser a pessoa que trabalha esse conteúdo neste módulo, ele é o nosso coordenador regional de Defesa Civil de Criciúma, é embaixador do programa Defesa Civil na Escola, é também um dos idealizadores do programa e tem uma atuação na área educacional de bastante tempo. O Rosinei está acompanhado hoje, então nós vamos ter uma experiência também municipal a ser apresentada, e quem vai estar apresentando é o Natan Felipe Souza, que é secretário de Infraestrutura e também é coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil de Morro da Fumaça. Eles são os nossos convidados de hoje, e eu deixo que eles também façam a apresentação do currículo. Então, para a gente não perder tempo, passo diretamente já para o Rosinei. Rosinei. Vamos aguardar aqui um pouquinho o Rosinei. Rosinei, nos ouve? A gente não está te ouvindo, Rosinei. Está com som aí? Aqui a gente não está te ouvindo. Põe aqui no chat o que está acontecendo aí, porque daqui a gente não consegue ouvir. Marcelo levantou a mão. Qualquer coisa, a Rosinei tenta pelo celular. Se você está no telão aí da Defesa Civil?
Então, você tem que ligar o som, porque ontem eu também fiquei sem som aqui. Vocês têm que ligar o som aí de vocês para vir para cá. Vamos aguardar só um minutinho, pessoal, já vamos resolver. Não, como foi desligado ali? Agora a gente escutou o Natan. Isso. Estamos ajeitando aqui o eco. Pronto, agora vocês nos ouvem? Sim. Ok, muito obrigado. Então, eu sou o professor Rosineida Silveira, policial civil, e hoje estou aqui na Coordenação Regional da Defesa Civil desde 2012. Então, essa experiência que eu tenho, tanto da educação quanto dentro das ciências policiais, na área de proteção e defesa civil, a gente vem colaborando com a construção do programa Defesa Civil na Escola desde o seu início de reuniões e formações, já em 2014. Então, estamos completando 10 anos, né, Regina? Vamos ter alguns momentos dentro desse calendário desse ano, vocês vão receber as informações dessas atividades. Então, com muita alegria que hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre esse processo de curricularização. Até porque, como acadêmico das ciências pedagógicas, né, das ciências da educação, essa discussão de currículo, ela fica bastante limitada no âmbito da escola, e quando a gente vai idealizar um processo de curricularização, a gente, costumeiramente, fica presos em estabelecer rol de disciplinas, rol de conhecimentos científicos e algumas experiências dentro do espaço escolar, como assim é exigido, que eles falam de grade curricular, são inúmeras cadeias de ciências que muitas vezes não são sistêmicas, não se interagem e acaba ficando bastante dividido. Quando a gente fala de curricularização dentro do programa Defesa Civil na Escola, então, a gente vem lá da Lei 2.608, que é uma lei que estrutura a Defesa Civil, ela está no artigo 8º, onde ela, no seu texto, coloca a responsabilidade nos municípios por esse processo dentro dos ambientes escolares. E quando nós começamos, para ligar a câmera, quando nós começamos, a gente começou a pensar nesse processo de curricularização, estudando o que já estava acontecendo nos ambientes escolares. E para nossa, digamos assim, conhecimento, para nosso estudo, para nossa pesquisa, nos veio que muitas palestras estavam acontecendo nas escolas. Mas era uma palestra que estava sendo feita por um profissional da área de bombeiro, outra profissional da área ambiental, um biólogo, um engenheiro, uma outra palestra colar de um policial. Então, eram palestras que elas não estavam vinculadas ao processo de curricularização. Até mesmo a Defesa Civil iria na escola, dava uma palestra e ia embora. E diziam que estavam fazendo Defesa Civil na escola. Nós, então, com o programa Defesa Civil na Escola, a gente começou a entender que todos esses conceitos que nós, de maneira interdisciplinar e de maneira sistêmica, a gente consegue trazer para o mundo da defesa civil, a gente começou a tentar traduzir isso também
ambientes escolares. E a gente começou a entender, então, a sociedade do século XXI, e temos, dentro do nosso caderno pedagógico, filosófico, nos fundamentos de educação do programa Defesa Civil na Escola, é importante citar aqui 3 atores que tratam desta curricularização, deste processo de desenvolvimento humano nas escolas, onde eles vão falar de categorias, vão falar de competências, que é Augusto Pérez Lindo, um argentino, é um brasileiro, Moacir Gadotti, e também o relator Jacques Delors, da ONU. São 3 importantes fontes, como, por exemplo, da ONU, em colocar os 4 pilares da educação, e quando a gente fala de pilares, então, para nós, Defesa Civil, quem é da área da engenharia sabe que os pilares é o que dão a sustentação. Então, portanto, segundo Jacques Delors, segundo o documento da ONU, se nós, do processo educativo, não desenvolvemos uma base curricular que promovam o fortalecimento desses 4 pilares, nós estamos colocando o processo educativo, a formação humana, em desequilíbrio, que são os 4 pilares que dão essa sustentação. E aí, a gente avançando o debate de educação do século XXI, a partir do Augusto Pérez Lindo e também do Moacir Gadotti, a gente vai ver muitas categorias e competências, como a virtualidade, planetariedade, globalização, flexibilidade, transdisciplinaridade, todas essas questões que devem ser colocadas no ambiente escolar. E quando, então, a gente lançou o programa Defesa Civil na Escola, quando o programa foi formalizado, então, como um programa institucional, governo do Estado, a partir do decreto, alguns jornalistas começaram a dizer que a gente estava criando uma nova disciplina dentro da estrutura curricular, porque a gente falava de curricularização. E não é isso, né? A gente não estava inventando, até porque se a gente tivesse que inventar uma nova disciplina, a gente tinha que ir primeiro lá no Conselho de Estado da Educação para eles analisarem essa nova disciplina e colocarem lá. Então, o que a gente estava falando dessa estrutura de educação do século XXI, como esses pensadores colocaram. A gente está falando de competências, de categorias de filosofia da educação, a gente estava falando de uma estrutura de processo de educação. E aí, a gente, então, começou a pensar nessa estruturação da curricularização, para o exemplo de Santa Catarina, que ficou muito bem claro com o uso da proposta curricular catarinense. Se você ler a proposta curricular catarinense, você observa, né, que ela não é uma divisão de ciências tipo história, geografia, matemática e assim por diante. A proposta curricular, ela vem fazer esse debate amplo de competências, por exemplo. E aí a gente traz o debate de nível nacional a partir da BNCC, como vocês assistiram lá na aula. Então, a gente tem as competências, a gente tem a proposta curricular de Santa Catarina e a gente tem essa estrutura de filosofia de educação que nos dá sustentação para a gente poder, então, a partir da criatividade do professor. Então, vejam, criatividade do professor, não mudar a sua base de planejamento. Então, o professor de história, o professor de geografia, de ciências, de língua portuguesa, eles têm já o seu planejamento anual, e o que nós, da Defesa Civil, através do programa Defesa Civil, na escola estamos colocando, são conceitos, trazendo conhecimentos científicos em busca da proteção comunitária, da autoproteção, enfim, trazendo para o ambiente escolar possibilidades do professor criar ambientes, ecologias de aprendizagem de maneira transdisciplinar, de maneira, seja monodisciplinar ou interdisciplinar, da forma que o professor, na sua formação, entende como essa ecologia possa acontecer na sua escola, mas colocando conceitos de defesa civil, de proteção, e o que ele tem lá dentro do nosso quadro de programa de defesa civil,
dentro das suas disciplinas, seja de ciência, de geografia, de matemática. Então, como que isso está pensado? Eu vou dar alguns exemplos, depois o Natan vai fortalecer esses exemplos, colocando o que em Morro da Fumaça, que muito bem tem colocado lá. Então, nós temos exemplos na aula de artes. Então, na aula de artes tinha que acontecer, dentro do planejamento escolar, dentro do currículo escolar, uma aula sobre teatro, a partir de Teatro das Sombras. Então, a professora fez toda essa base dentro da educação artística conceitual, o que é Teatro das Sombras, quais as técnicas, mas precisava fazer a prática. Foi aí que ela trouxe o que estava acontecendo em Tubarão, né, nessa escola em Tubarão, estava acontecendo, e ela trouxe os conteúdos de defesa civil, um autor, né, um autor muito importante de Tubarão, que fala de arte, de peça teatral, etc., e lembrou o histórico de Tubarão das enchentes. Trouxe esses conhecimentos, e os alunos fizeram isso de uma maneira tão profissional, que foi apresentado no dia da formatura do programa Defesa Civil na escola, e ficou muito lindo. O Teatro das Sombras, com conteúdo sobre as enchentes, no caso, para nós, tecnicamente, as inundações, e que os alunos, então, trouxeram, no final do que foi que aconteceu na década de 74, década de 70, o que eles, hoje, século XXI, poderiam estar fazendo para evitar novas inundações. Então, foi uma coisa muito importante. Não deixou de fazer teatro, e a professora de língua portuguesa entrou no processo. Então, o professor de ensino religioso estava trabalhando a questão o eu e o outro. Ficaria só uma aula de ensino religioso, mas como a aula de ensino religioso estava também no processo, né, do programa Defesa Civil na Escola, ele trouxe uma aula do programa Defesa Civil na Escola, que é da empatia, do processo de solidários, da solidariedade, o voluntariado, o trabalho em equipe. Então, os conceitos que ele queria trabalhar, desenvolver com o aluno, colocando essa relação, o eu e o outro, em trabalhos comunitários, e fizeram as campanhas comunitárias dentro da comunidade. O nome da escola é João Batista Teixeira Nunes de Tubarão, que fez tudo isso, que culminou lá no final com um exercício simulado. Então, a gente tem múltiplos exemplos, e é esse processo de curricularização que nosso programa Defesa Civil na escola vem formar. Eu vou deixar um espacinho agora, né, para o Natan mostrar o exemplo, né, de como a Defesa Civil Municipal é importante nesse processo, porque sem a Defesa Civil Municipal, a gente também não tem muito sucesso. Há um processo de limitação se a Defesa Civil do município não se envolver. Então, a gente tem aqui um bom exemplo para todos vocês. O Natan vai mostrar como isso acontece dentro do município com o programa Defesa Civil na Escola e de como essas disciplinas, geografia, ciências, língua portuguesa, etc., estão trabalhando o programa Defesa Civil na Escola. Então, eu deixo aqui com vocês o Natan e depois, então, a gente abre espaço para as respostas, para as perguntas, e a gente responde esses questionamentos. Obrigado a todos. Pessoal, boa noite. Boa noite, Regina. Boa noite toda a equipe da Defesa Civil do Estado. Rosinei, Joel, que está aqui nos acompanhando. Todos que acompanham aqui a conversa. Bom, me chamo Natan Felipe Souza, como já apresentado. Sou engenheiro sanitarista ambiental. Atuo atualmente como coordenador da Defesa Civil do Morro da Fumaça desde 2018. Atualmente também ocupo o cargo de secretário de Infraestrutura. Já fui superintendente de meio ambiente do nosso município também por 4 anos. E desde 2021, né, estou como secretário de Infraestrutura. Bom, lá no nosso município, somos um município pequeno, aqui do sul do estado, pertinho de Criciúma, região da ANREC. Temos aproximadamente 18 mil habitantes, 83 quilômetros quadrados, né? Sei que muitos municípios aqui do estado inteiro, mas os nossos problemas são os mesmos praticamente de todos, né? E, bom, como o Rosinei
pontuou aqui, já estamos no 3º ano do projeto, e aqui a gente percebeu que, apesar de ser o Defesa Civil na escola, né, Defesa Civil, os protagonistas do projeto são os professores e alunos. Então, a gente dividiu, digamos assim, as ações em alguns momentos. Sejam em reuniões, as primeiras reuniões, onde a gente tenta participar, né, e orientar, num primeiro momento, como atua a Defesa Civil. Num segundo momento, a gente vai até a escola fazer uma palestra, uma conversa com os alunos, e depois tem todas as atividades nas salas de aulas com saídas de campo. Tá? Essa primeira conversa que a gente tem com os professores e alunos, que eu quero expor aqui para vocês, e, assim, na experiência do nosso município, quando a gente termina, digamos assim, essa apresentação, a gente tem um feedback dos professores falando assim, pô, a gente está meio perdido, e agora, pelo menos, a gente vê uma luz para onde que a gente pode atuar. Então, essa primeira palestra, digamos que a gente tem, essa primeira conversa, além de motivar os alunos, né, que eles vão se formar num núcleo, que vai ter uma diretoria, que vai ter uma comissão, que vai ter uma comunicação, digamos assim, também é para inspirar os professores. E, através da apresentação que eu vou mostrar aí, e de algumas... Não sou professor, tá? Então, me perdoe se eu não usar alguns termos aqui mais técnicos, mas eu quero mostrar como é que a gente aborda o assunto lá em Morro da Fumaça e como, né, que vocês podem usar um pouquinho disso, talvez, para utilizar nos municípios de vocês também. Eu acho que a Caroline, acho que está comandando. Bom, a gente aborda alguns conceitos. A gente está lidando com alunos aqui no nosso município do 7º ano, então não são nem crianças nem adolescentes. A gente tenta manter uma linguagem, ao mesmo tempo, técnica, mas acessível. Tá? Então, Carolina, se quiser mais ou menos para o, acho que 6 slides. Não, eu acho que isso aí, para a gente... Bom, basicamente, eu sei que tem muitos professores e tem técnicos da Defesa Civil, mas basicamente a Defesa Civil trabalha com prevenção, mitigação, ações de resposta e recuperação. O que eu tento fazer os alunos entenderem? Que tem certas situações que a gente não controla, certas situações que a gente monitora e se prepara para elas, para que seus efeitos sejam mínimos, ou seja, que a gente mitigar os efeitos de aula. E, em paralelo, outras situações a gente tem controle. E eu mostro isso sempre com assuntos atuais, geralmente reportagem ou uma abordagem de assuntos que eles já estão aprendendo na sala de aula. Geralmente, o Defesa Civil na escola vai ser abordado por disciplinas vinculadas a ciências ou geografia. Mas, até para inspirar os alunos e mostrar que a Defesa Civil precisa de profissionais de todas as áreas, a gente tenta vincular todos os assuntos, praticamente, com todas as disciplinas. Tá? E é isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês, para ver como vocês podem, talvez, serem inspirados, né? Pode passar, Guilherme, por gentileza. Eu falo bastante, falo rápido, tá? Se tiver um pouquinho incompreensível aí, peço desculpa, mas... Pessoal, por exemplo, a gente tenta abordar alguns assuntos que, do cenário macro, levando até a casa do aluno, digamos assim, levando até o bairro que ele mora, levando até a nossa cidade. Então, por exemplo, agora, a gente sempre tem assuntos atuais, eu comecei abordando esse ano com as placas tectônicas. Placas tectônicas, eles já tiveram um assunto, por exemplo, em geografia, em situações assim. Pode passar, Carolina, por gentileza. E explicando o que são placas tectônicas, eles entenderem por que na Turquia ou aqui na América do Sul tem uma maior probabilidade, um risco maior, e aí eles estão vinculando, então, uma disciplina de geografia, que são o choque das placas tectônicas, com uma maior probabilidade, um risco maior de algo acontecer. Um exemplo, até que eu uso, vocês acham que pode cair um avião na nossa cabeça? Diz assim, não, pode. Por que pode? Porque o avião voa. Né? E é legal porque cada turma, às vezes, tem uma resposta diferente. Bom, mas o risco é alto ou é baixo? Não, o risco é bem baixo. Bom, e se nós estivéssemos ali em Jaguaruna, que é um vizinho próximo, é um município próximo que tem um aeroporto?
por exemplo. Ah, não, ali o risco é maior. Então, ali eles começam a entender alguns conceitos. Então, entendendo a teoria, eles começam a correlacionar com um risco maior ou um risco menor, né, de algo acontecer. Isso eu estou falando de algo lá na Turquia, por exemplo. Pode passar, por favor. Uma foto dessa, por exemplo, eu vinculo depois com alguns vídeos, enfim, e ali é um estádio de futebol onde foi montado, né, um local para ajuda humanitária. E eu dou exemplos do nosso município, onde a gente dá ajuda humanitária em situações de inundações, onde a gente monta os abrigos, onde a gente dá auxílio psicológico, assistentes sociais, porque a visão, seja dos professores e dos alunos, é que defesa civil atuar em enchente e em situações que é mais, às vezes, vinculado a um corpo de bombeiro do que a própria defesa civil. Então, a gente dá situações assim para eles entenderem o porquê que vocês acham que botaram no estádio de futebol, o que tem lá naquelas tendas, quem vocês acham que trabalham lá. Né? E tudo isso, eles vão correlacionando ainda de algo lá na Turquia. Pode passar, Carol. Aí a gente já começa a dar notícias de março, por exemplo, de situações que aconteceram aqui pertinho da gente, já no Peru, no Equador. Pode passar, Carol. Mas eu também mostro para eles que aqui no Brasil, apesar de não termos problemas com terremotos, a Defesa Civil, por meio de pesquisadores, por meio de instituições, eles monitoram as questões vinculadas a abalos sísmicos ou eventuais atividades sísmicas. Então, mesmo não tendo, nós monitoramos. E é isso que a Defesa Civil faz, se prepara, monitora, apesar do risco de ser baixo. E aí, pode passar, Carol, por gentileza. Outra situação, onda de frio ocorrida em dezembro nos Estados Unidos. E a gente já usou exemplos, vinculados a tsunamis em outros, nas Ilhas Canárias, outras situações, mostrando para eles que, mesmo um país como os Estados Unidos, pessoas morrem de frio. Isso com todo o alerta, todo o monitoramento. Então, isso, mesmo a gente controlando as ondas de frio, a gente tem que se preparar para elas. São alguns conceitos, então, que eles conseguem ver bem visual, bem atuais, com reportagens mesmo do que vem acontecendo nos últimos meses. Por gentileza, Carol. E aí entramos, por exemplo, no El Niño e Laninha. Então, a gente dá alguns conceitos e usa alguns sites. O INDE é um site que é praticamente em tempo real, mostra ventos, imagens de satélites de radar. Isso eu mostro para os alunos na sala de aula. Aqui mostra, por exemplo, o perfil de aquecimento do Oceano Pacífico, que controla todo o regime de chuva. E a gente não controla isso, a gente monitora. E isso afeta diretamente aqui, a gente no sul do Brasil, que estamos a milhares de quilômetros de lá. Então, isso pode ser abordado de várias maneiras, seja na geografia, em outras situações. Por gentileza. Pode passar, Carol. Pode passar. O que a gente também tenta abordar, chegando já no universo, eu comecei lá na Turquia, falei da América do Sul, chegamos no Brasil, falando que às vezes aqui temos estados que estão sofrendo com a seca, como o Rio Grande do Sul, por um regime de chuvas um pouco fora do normal, influência do El Niño, na verdade da Laninha, e também desmatamento na Amazônia. Aí, peraí, o El Niño a gente não controla, o desmatamento sim. E aí a gente começa a abordar alguns assuntos que é o que acontece nas nossas cidades. Os impactos ambientais, ocupações de área de risco, situações que são controladas pelo ser humano. Pode passar, por gentileza, Carol. Mostrando que, ao mesmo tempo, o Brasil é um país continental gigante, onde no Rio Grande do Sul nós temos seca e em outros estados vizinhos nós temos inundações, problemas, enchentes, danos à vida e ao patrimônio gerada pelo excesso de chuva. Então, mostramos imagens vezes atuais, reportagens, geralmente reportagens que é o que eles estão vendo na TV, situações que eles se identificam, situações que eles vão... isso aí eu vi na TV, pois passou na TV isso, me lembro disso. Então, isso traz eles para dentro da conversa, digamos assim. Por gentileza, Carol, pode passar. Aí começamos a apontar situações vinculadas, por exemplo, ao desmatamento.
e vocês percebam que muitas situações são visuais. E aí eu já começo a introduzir questões vinculadas a gráficos, né? Acompanhamento de séries históricas. Então, tudo isso, ou eles estão aprendendo na matemática, eles veem a importância de, mas como é que sabe que esse foi o ano de maior desmatamento? Porque isso tem um acompanhamento histórico do que vem acontecendo. Então, isso também pode ser uma ferramenta a ser abordada, né, nas questões dentro da sala de aula. A gente compara com algumas atividades. Vocês sabiam que por dia na Amazônia, 3.000 campos de futebol foram desmatados? Isso com dados, né? Enfim, então, mas que tanta coisa. Então, isso causa um impacto. Tá, mas o que o desmatamento tem a ver com a defesa civil? E aí a gente entra, por gentileza, Carol, em alguns temas relacionados ao que eles viram na sala de aula. Ciclo da água, por que é importante a questão, né, manter esse equilíbrio do ciclo da água, a impermeabilização do solo, questão da mata ciliar, tudo situações que eles já aprenderam, às vezes, em ciências, já aprenderam na aula de biologia, né, até na aula de geografia, veem isso, e aí eles começam a ver um nexo entre desmatamento e por que isso prejudica a cidade de Morro da Fumaça. Mas nós nem chegamos lá ainda, nós estamos ainda no cenário nacional, digamos assim. Pode passar, Carol. Aí começamos a chegar já em Santa Catarina. O que aconteceu em Santa Catarina em dezembro, por exemplo, de 2022, né? Toda essa questão, ocupações de área de risco, somos uma das defesas civil mais organizada e mesmo assim óbitos acontecem, né? Então a gente dá exemplos, começa a atingir eles. Mas meu pai ficou parado lá, realmente, meu pai se atrasou em chegar em casa depois do Natal porque ele estava parado no trânsito. Então, eles começam a interagir com isso. E os professores começam a perceber como é que eles podem abordar isso na sala de aula. Por gentileza, Carol. Aí nós começamos a chegar no estado de Santa Catarina em situações que acontecem pertinho aqui da gente, né? Morro da Fumaça, sul do estado. Tivemos aqui alguns episódios aqui com muita chuva, inundações, enxurradas, e a gente começa a trazer notícias de situações que eles viram na TV. E a gente traz, meio que para impactar, claro, mas para os professores também poderem correlacionar questões de áreas de risco, desmatamento, ciclo da água, dentre outras situações nas suas disciplinas. A questão matemática, qual é a probabilidade, porcentagem, análise de uma série histórica, quadros. Carol, por gentileza. Outras situações. Tivemos um tornado aqui, né, no município vizinho ao nosso, Sangão, que poderia ser no nosso, digamos assim. E num tornado, eu falo para eles, não tem o que fazer, tem que se proteger. Então, certas situações a gente não controla, a gente monitora e se prepara para que os efeitos delas sejam mínimos, né? E depois, sim, a Defesa Civil atua nas ações de resposta e de recuperação. Por gentileza. Pode passar, Carol. Bom, a gente tenta também trazer alguns exemplos da onde eles passam suas férias, por exemplo. Aqui a gente tem muitos balneários, temos, e eu sei que tantos outros municípios, cachoeiras, lagoas, e aqui há óbitos, principalmente de adolescentes. Então, a gente começa a falar, olha, aqui a gente tem, né, a foz do Rio do Sanga, que é um local que a gente chama de torneiro, onde é um local utilizado para banho, recreação, e pessoas morrem lá. Só que talvez eles não entendem da dinâmica entre a água salgada, a água doce, e eles têm que antecipar que aquilo é um local de risco, né? Eles entender que um alerta gerado pelos bombeiros, digamos assim, é porque aquele local apresenta uma correnteza forte e acidentes acontecem ali. Então, eles sabem se identificarem que naquele local que ele vai passar o fim de semana é um local de risco, né? A questão de, por gentileza, Carol, situações de lagoas onde eles se passam o fim de semana, cachoeiras onde eles vão com a sua família, são locais de risco. Pessoas se machucam e pessoas morrem. E a gente está tentando ali despertar que os maiores responsáveis pela proteção dos alunos, das pessoas, são eles mesmos. É bem naquela fase de super-heróis, é bem na fase... E uma das falas que eu falo, olha, pessoal, não existe super-heróis, só no cinema e nos gibis. Os maiores responsáveis
pela proteção de vocês são vocês mesmos. Então, vocês têm que identificar os riscos e não se exporem a situações que possam colocar vocês ou outras pessoas, né, autoproteção. Por gentileza, mais um slide. E aí a gente está no cenário... Pode passar, cara. A gente está no cenário estadual. Pode voltar um pouco... isso. E aí eu apresento alguns gráficos, né, apresentados pela Defesa Civil. Aí sim, eu começo já a vincular um pouquinho a questão da matemática, alguns gráficos que eles vão ter um pouquinho mais para frente, eles já começam a interpretar os dados, falar do nosso estado, onde a grande incidência de desastres ou é por excesso de chuva, inundações, enxurradas, ou estiagens e secas, então é os dois extremos. Isso eles, às vezes, eles têm dificuldade de entender, eles nem sabiam. Mas como é que a gente sabe isso? Analisando historicamente, acompanhando, monitorando, comparando. Pode passar, Carol. Aí a gente entra um pouquinho mais em Morro da Fumaça. Aí, dando o cenário do Estado, a gente diz, olha, tudo que acontece no Estado acontece um pouquinho aqui também. E aí a gente busca caracterizar a nossa cidade, né? Para isso, usa um pouquinho da teoria, né? Porque também eles têm que entender o que é uma ocupação de área de risco, o que é uma mata ciliar, qual a importância dela, né, para o equilíbrio ambiental, ecossistema. Pode passar, Carol. Aí eu começo a introduzir, nós temos 8 áreas de risco mapeadas na nossa cidade, vinculadas a inundações, alagamentos e rolamento de rochas, deslizamentos. Então, a gente insere alguns conceitos, até de química. Né? Você sabe que a densidade da água é 1? Quer dizer que 1 litro equivale a 1 quilo. E se nós tivéssemos 1000 litros, quantos quilos nós teríamos, né, às vezes, numa encosta, fazendo peso, fazendo morro? E tudo isso são associações que eles, às vezes, eles não se ligam nisso. Que toda aquela água, por exemplo, que entra no solo, ela pode estar fazendo um peso, e se não tiver algo para segurar, aquele peso pode gerar um deslizamento, um escorregamento, um rolamento de rochas. Né? Então, são questões que podem ser abordadas até na química, por exemplo, a deterioração química de uma rocha, né? E como é importante monitorar aquilo para que problemas não aconteçam. Pode passar, Carol? E aí a gente começa a dar fotos e exemplos de registros de situações que acontecem na nossa cidade. Aí, assim, ventos. Vento a gente monitora, né? A gente não controla. Então, a gente busca amenizar os problemas gerados por ventos, gerando podas, monitorando árvores que estão em área de risco, em costas, ou que estão em condições ruins. E aí a gente faz preventivamente uma manutenção. Então, a gente explica isso para eles, mas como é que eu faço isso se eu identificar? Não, entre em contato com a prefeitura, com a sua professora, e a gente vai dar todo esse suporte. Por gentileza, Carol. Questão de alagamento, vinculados a canalizações irregulares e cursos d'água, desvios, isso a gente mostra no Google. Então, é uma ferramenta bem atual, é uma ferramenta fácil de usar, ela é visual, ela é um mapa dinâmico, onde, se souber ser explorada, eu uso profissionalmente, imagina didaticamente, é uma ferramenta bem legal a ser explorada. Pode passar, Carol. Situações de alguns episódios de inundações na nossa cidade, onde eles identificam, não, lá é a casa do meu amigo, não, realmente meu pai trabalha ali. Então, agora o problema começou lá na Turquia, chegou na casa deles. Né? E aí eles começam a ver o quão é importante acompanhar, prevenir, minimizar os efeitos disso. Pode passar, Carol. Pode passar, que é mais exemplo. Pode passando. Aí são todos exemplos que a gente usa, né? E um dos exemplos que a gente usa, olha, vocês estão vendo ali, pode voltar um pouquinho, Carol, mais um. Um operador de máquina. Né? Eu ainda falo para eles, eu gosto de jogar videogame. Provavelmente alguns de vocês serão bons operadores de máquinas. E isso a gente precisa na Defesa Civil. Então, pessoas capacitadas, operadores. Então, há espaço para tudo isso na Defesa Civil. Né? Engenheiros, médicos, psicólogos, professores. Todas essas áreas de atuação têm espaço na Defesa Civil. Então, isso a gente busca motivá-los para que seja, como o Rosinei falou, de maneira artística, eles também podem reverter isso na Defesa Civil. Pode passar, Carol? Alguns exemplos do nosso município, desde situações que a gente precisa de resposta, situações emergenciais. Pode passar, Carol?
E aí a gente começa a mostrar algumas situações do nosso município. Aí foi um episódio de agosto de 2022, onde a gente foi um dos municípios, né, com uma ocorrência, historicamente, um índice pluviométrico acumulado muito alto. Isso a gente não controla, mas aonde tem ocupações em área de risco, aonde tem problemas, isso vai agravar. E a gente mostra isso para ele já na forma de gráfico. A gente mostra o que é um acumulado, é o somatório das últimas horas, o que é a média do mês. Então, tudo isso são correlações que dá para ser explorada na matemática, na história, com a geografia, né? A questão da informação, interpretação de texto, tudo isso a gente usa. Tá? Pode passar, Carol? Exemplos, né? Esse exemplo aqui, ele é bem visual. O que a gente fala para eles? Olha, a gente tem os alertas emitidos pela Defesa Civil, mas nem todo mundo conhece o mapa de Santa Catarina e nem todo mundo sabe ler. Mas o alerta tem que chegar para todo mundo. Ele tem que chegar para o engenheiro, para o semi-analfabeto, tem que chegar para o jovem, para o adulto, para o idoso. E, às vezes, uma maneira de se comunicar é através de comunicação visual, desenhos, né? E, numa sala de aula, sempre vai ter alguém que se destaca, desenha um pouquinho melhor, e a Defesa Civil precisa disso. Então, ou comunicação, clareza nas informações, como o português é importante, fazer a informação ser compreendida de uma maneira clara e sem gerar alarde, né? Abordar a questão de fake news também, como está muito em alta isso. Então, o inglês, o espanhol, como isso pode ser abordado, né? Vinculado à Defesa Civil. Tá? Então, todas as situações a gente passa e geralmente os alunos se identificam com algumas delas. Carol, gentileza? Aqui, aí começamos a mostrar, né, os alertas da questão, por exemplo, do ciclone, né, alguns ciclones extratropicais. Uma das aulas era quando estava ocorrendo o ciclone, então a gente pode mostrar ele ao vivo, digamos assim, ocorrendo em tempo real no mar. E por que o vento chegava, por que aqui ia gerar onda, não ia gerar onda, e aqui, né, no nosso litoral, em Jaguaruna, a maior onda do Brasil está aqui. E os maiores surfistas do mundo vieram surfar lá, nesse último ciclone extratropical. Mas eles só vieram porque havia um monitoramento e havia uma conjuntura em que sabia-se que aquelas ondas iriam ser geradas. Então, tudo isso, o monitoramento, não é só para algo ruim, digamos assim, também pode ser explorado, né, seja para a neve ou para a geração de ondas, digamos assim. Então, tudo isso a gente tenta abordar com os alunos, mas motivar também os professores. Como eles podem abordar diferentes exemplos, e repito, exemplos sempre atuais. Né? Uma palestra que a gente dá para uma turma, dificilmente ela vai se repetir de um mês para o outro, porque os exemplos estão sempre sendo atualizados. Pode passar, Carol? Aí, a questão da dengue. Né? Aqui no sul do estado, nós éramos um dos únicos municípios que não tínhamos ainda foco e nem ocorrência da doença. E nos últimos dias houve. Né? Então, a gente está usando isso, né, para mostrar da gravidade, que é uma novidade aqui. A nossa cidade monitorava, mas não encontrava, digamos assim, nem foco e nem ocorrência da doença. E isso para os alunos que a gente está focando na sala de aula. O quão importante eles serem o elo de comunicação entre municipalidade, defesa civil, escola, comunidade, tanto levando a informação quanto trazendo, né? Porque eu acho que isso é o maior, tornar eles cidadãos, né? Eu não quero que eles trabalhem para a Defesa Civil, eu quero que eles sejam cidadãos, né? Nós, né? Queremos que eles sejam cidadãos conscientes. Então, pode passar, por gentileza. Aí a gente traz algumas informações, né? Aí tem duas notícias, que o nosso município primeiro achou e depois houve a ocorrência da doença. Mas o que gera a doença, o ciclo do mosquito, como que ele se reproduz, quais os ambientes, tudo isso a gente aborda e tenta estimular os alunos. Por gentileza, Carol. Tivemos também, num bairro da cidade, a ocorrência do caramujo africano. E aí a gente aproveita para comparar a questão, né, dos animais exóticos, nativos. Não é para sair por aí matando caramujo, muito menos manuseando. Então a gente tenta orientá-los e dizer, olha, isso prolifera em ambientes
mal cuidados, sujos. Vamos evitar, vamos limpar nossa cidade. Né? Não é como uma onda de frio ou um ciclone. Isso a gente pode evitar, a gente pode controlar. Então, é isso também que a gente tenta abordar, que algumas coisas dependem da gente, outras nem tanto. Pode passar, Carol, também? Bom, Carol, se tu quiser mostrar algumas fotos, basicamente é isso que eu abordo com os alunos, né? Geralmente eu falo bastante, falo rápido, eu demoro mais ou menos 1h30 para conversar com os alunos, mas o mais legal é o resultado, porque eu fico 1h30 ali, eu demoro para aparecer. Só que os alunos e professores, eles criam joguinhos, pode ir passando, tá, Carol, para algumas questões que a gente mostra para os alunos e também o resultado disso. E eles fazem vídeo para publicar no TikTok, eles fazem palestra para outros alunos, tá? E a gente não fala o que eles têm que fazer, só fala da importância da atitude deles e do núcleo. E os professores e alunos que se organizam, ali é um exemplo, eles explicando para os alunos mais novos a questão do ciclo do mosquito, como é que se dá o mosquito, quão importante é manter um ambiente limpo e evitar água parada. Isso não foi a Defesa Civil, façam isso. Eles entenderam o problema do município e pensaram numa maneira de ajudar, fazendo jogos, interagindo com outras disciplinas. E tem uma coisa que tem aí sim, parece que tem um superpoder, que é esse colete, o colete laranja. Eles se brigam no sentido de quem vai ser da diretoria do núcleo de proteção e defesa civil escolar para usar o colete laranja. Então, isso é legal, né? É sadia, né? E a gente está gostando do resultado. Né? A gente tem 7 escolas no município. 4 aderiram ao programa, porque não adianta impor, faça. Porque os maiores idealizadores são os professores e alunos. E se não houver o engajamento, né, a participação dos professores, não tem defesa civil na escola. Tá? Então, eu não tinha muito tempo. Eu acredito que alguns vídeos das nossas escolas estejam nas mídias sociais aqui do município, também da Defesa Civil Estadual. A valorização desse trabalho, Regina, é muito legal. Fica aqui meu agradecimento, tá? Porque todo esse trabalho, se não houver reconhecimento, parece que ele foi em vão. Então, quando a gente participa e faz isso, é legal. O Rosinei está aqui dando... houve, né, também um reconhecimento pelos 50 anos da Defesa Civil do Estado, e 50 é isso? 50 anos da Defesa Civil do Estado, o programa, né, que depois eu soube também que a Regina, o Rosinei foram, dentre outras pessoas, os idealizadores. Houve um reconhecimento onde os alunos e professores foram entrevistados. Isso é legal, porque eles se sentem, olha, como vocês estão ajudando a mudar a realidade da nossa cidade. Querem mudar o mundo? Comece pela sua casa, sua rua, bairro, município, cidade. Então, alguns conceitos que a gente tenta inserir, mas que só faz sentido se os professores aplicarem na sala de aula. Vou dar um exemplo rapidinho para vocês antes de terminar. Aqui no nosso município, nós implementamos agora uma associação comercial e empresarial. E isso, como também uma aula de robótica, junto nas escolas. E chamaram para uma aula de empreendedorismo, a associação comercial, para dar uma palestra. E escolheram o Núcleo de Proteção e Defesa Civil para receber essa palestra, justamente que era a importância, né, do meio ambiente como uma empresa e o quão ele é importante para manter o meio ambiente equilibrado, mas também para fins administrativos, né, segurança jurídica, manter um ambiente equilibrado. Então, o quanto o meio ambiente não é só importante para evitar dengue e proliferação de caramujo, é importante para rentabilidade da empresa, garantia jurídica. Então, isso eu achei bem legal, porque casou empreendedorismo com o núcleo, com o meio ambiente. Né? Então, isso foi bem... Eu achei... Isso eu nem imaginei passar perto disso. Isso partiu da escola dos professores. Então, a criatividade vem dos professores e os coordenadores são apenas agentes aí para incentivar e motivar. E, claro, né? Tá junto. Enfim. Aí, depois do núcleo criado, a gente vai para campo, né? Eles fazem visitas aqui no CIGERD, que são os Centros Integrados de Gerenciamento de Riscos Regionais aqui em Criciúma, o nosso. Foram até Florianópolis ver o estadual, eles ficam maravilhados, parece que estão vendo um filme, além de ser uma saída de campo, né? Então, vão visitar
praias, né? Enfim, saindo aqui da nossa região, então isso é bem legal. Levamos ele para a área de riscos aqui do município, tá? Então eles veem também, vocês acham que é certo ocupar uma beira de rio? Vocês acham que o desmatamento está correto? Qual o problema, né, do município plano em área baixa? Aqui no alto, com declividade alta, qual o risco que vocês acham que estão... Então, tudo isso eles veem na prática também. Então, isso é bem legal também, e tudo eu acho que isso colabora para, enfim, o programa dar certo. E que vocês estão falando da Fortaleza. O Rosinei está me assoprando aqui. Houve um reconhecimento também, e o nosso município vai participar, né, de um evento em Fortaleza, até professores, que são, repito, os protagonistas do projeto, junto com os alunos. Então, vão participar, expor o projeto. Não é expor a experiência da Defesa Civil, não, é dentro da sala de aula. E eu acho que é isso que é legal, porque senão, como o Rosinei falou, seria só mais uma palestra, mais um programa. Né? É o resultado de estudo, né? E lá na frente, tornando cidadãos que vale a pena cada segundo aí dedicado a isso. Pessoal, eu falo bastante mesmo, falo rápido, me coloco à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, materiais, eu posso usar para a Regina. Tem alguns aplicativos que eu uso, também são bem legais. Posso dar algumas dicas, enfim, estou à disposição. Esse guri é bom. Olha só, se eu tivesse uma varinha mágica, eu ia transformar o Natan em 295 Natanzinhos. Que aí ele poderia estar em todos os municípios de Santa Catarina, fazendo esse trabalho, na verdade, tão bonito que ele faz, mas, sobretudo, compreendendo o que é curricularização. Então, quando a gente ouve o Natan, ele realmente compreendeu, ele faz isso na prática. Como eu tenho visto aqui, muitos comentários parabenizando pela exposição, inclusive nós temos a professora Leonora, que ela também colocou que ela adorou a fundamentação teórica ao mencionar o Gadot, né, que é um dos autores, enfim, que a educação também trabalha. Mas a gente teve um comentário da professora Silvana Miranda, que ela também coloca que ela já trabalhou na semana passada sobre o assunto, sobre a importância da reciclagem para diminuição e eliminação de lixo no córrego perto da escola. Isso é muito importante quando eles vão percebendo os arredores da escola, o que está próximo do ambiente escolar, e que se agrava nas enchentes. Então, vejam como é importante. A professora Caroline, ela coloca, Caroline Kolossinski, que é professora de Geografia, ela está impressionada com a estrutura da aula do Natan, que ele foi muito didático, e agradece por compartilhar esse conhecimento. A professora Raíssa, muito importante alertar os alunos sobre as possibilidades de desastres naturais que a região pode apresentar, e que isso gera boas aulas de ciências e geografia. Professoras que estão solicitando o material. O professor Marcelo comentou que a escola já foi atingida por um ciclone bomba que destruiu o ginásio, gerou um destelhamento, e só não foi pior, porque naquele dia não tinha aula. Pessoas elogiando aqui o professor Antônio, a professora Gladys, sobre a excelência da apresentação e do material. A professora, eu não sei se a pronúncia vai estar certa, Margite, a importância de fazer um trabalho interdisciplinar, de todos falarem a mesma linguagem. Uma professora, a professora Vânia, disse que o guri é muito bom, repetindo aí o que o Rosinei já falou. E muitas pessoas aqui realmente elogiando pela explanação, pela exposição, mais uma vez reforçando aqui a importância deles receberem o material, e que o importante também é apresentar aquilo que é palpável, que é a nossa realidade. É isso que nós tentamos fazer nos nossos meetings, trazer pessoas que no dia a dia estão fazendo acontecer. E eu concordo muito com o Natan. Os protagonistas são os professores
e os estudantes. Não fossem vocês, não teria como, na verdade, ter o programa Defesa Civil na escola e de tornar o programa tão interessante, porque, com certeza, uma aula com o Natan ou uma aula que vocês estão trazendo exemplos, estão fazendo visitas, tem novidade, tem uma nova forma de aprender e, sobretudo, diante do que o Rosinei falou, o tipo de convivência passa a ser diferente. Vejam quando eles são os multiplicadores, eles também se tornam professores dos alunos das outras turmas, né? Então, isso que é muito importante e que vocês sabem fazer muito bem, eu estou vendo aqui pelos exemplos, o quanto vocês já compreenderam o que é fazer a curricularização. A gente temos ainda alguns minutinhos, e aí a gente gostaria, se alguém quiser se manifestar, não sei se tem alguém com mão levantada, se alguém quiser abrir a câmera ou o microfone, enfim, para fazer algum comentário, também está disponível. Quero parabenizar o Natan aí, foi bem feliz na apresentação. E esse discurso, Natan, eu uso muito, né, na educação. Para passar para os professores, não precisa inventar nada. Esse é o dia a dia, é mostrar a realidade aí do seu município, da região, né, aonde você convive. E esse teu material, ele traz bem isso. E não é fácil, é fácil fazer proteção e defesa civil na escola utilizando essas ferramentas. É uma coisa simples, não precisa inventar a roda. Você deixou isso bem claro, foi bem feliz na tua apresentação. Parabéns, Natan. Obrigada, Edival. Edival Antônio Pereira, né? Edival, a gente chama ele aqui de Edival, é também nosso coordenador regional de Joinville e sempre nos acompanha, então, uma pessoa que também atua com o programa Defesa Civil na escola lá na regional. A gente tem outros comentários aqui. A professora Elizabeth, que na escola onde ela trabalha, se fez um lindo trabalho sobre reciclagem, que as disciplinas de português e geografia trabalharam juntas. Então, vejam a importância. Antes, um comentário aqui, a professora de inglês. Gente, esses conteúdos podem ser trabalhados por todas as disciplinas, né? Um faz a redação, o outro bota os termos em inglês, o outro, enfim, trabalha a questão geográfica, tem muita coisa para fazer. A professora Hilaire coloca que realmente o foco é oxigenar as ideias com ações. Enfim, temos a professora Elza colocando como é importante fazer parcerias com outros órgãos da prefeitura, para que possamos ter apoio de mapas, de índices atualizados. Então, gente, isso é muito legal mesmo, né? A gente vai disponibilizar para vocês vídeos que foram feitos lá em Morro da Fumaça. O vídeo que os alunos fizeram sobre o caranguejo ficou... caranguejo? Não, caramujo. Sobre o caramujo ficou incrível. Gente, os alunos falando, eles dão um banho. E imagine um aluno, quando o outro aluno vê, é outra coisa, né? São eles desenvolvendo muitas habilidades. Então, quando a educação fala nas soft skills, gente, estão fazendo isso aí na prática, desenvolvendo essas habilidades, e isso é muito legal. Cleusa está dizendo que está ansiosa para que logo comece. Com certeza. Olha só, esses materiais, o Natan, autorizando, a gente já disponibiliza para vocês na plataforma. Não esqueçam aqui de assinar a frequência, tá? E eu passo para a despedida do Rosinei e do Natan. Nessa despedida, eu só tenho a agradecer a todo o pessoal aí da Digi, que tem apoiado muito para que tudo isso possa estar acontecendo nos municípios catarinenses. Então, aquele abraço carinhoso do pessoal da Digi,
que esse suporte sensacional para a gente poder estar fazendo esse contato aqui na regional, né, nos nossos municípios. E agradecer aqui o Natan, que se disponibilizou. Ele é um garoto que a agenda dele, vocês não fazem ideia como é difícil a gente conseguir, mas ele está sempre se organizando, ele é muito organizado. Com antecipação, a gente consegue, sim, trazer o Natan, a gente consegue levar o Natan para dentro das escolas, levar o Natan para ações que são desenvolvidas nas comunidades. Então, né, quero deixar esse agradecimento especial também aqui para o Natan, que é um cara batalhador, e a Defesa Civil Municipal, ela tem que dar esse exemplo, por isso que os professores são motivados, porque tem a presença da Defesa Civil, né, apoiando nos momentos onde há algum conceito e alguma dúvida lá dentro do sistema educativo. E agradecer a Grace, secretária municipal de Educação de Morro da Fumaça, que disse o sim, abraçou e colocou um coordenador à disposição, o professor Rodrigo, para que a gente possa, junto com o Natan, estar fazendo esse trabalho orientativo. E os professores de Morro das Fumaças, como disse o Natan, são os professores, então, que estão lá com criatividade, levando a Defesa Civil para dentro das suas disciplinas e promovendo todo esse trabalho, não só dentro da escola, agora com os vídeos e com o núcleo escolar de proteção e defesa civil, levando isso para toda a comunidade. Então, eu deixo aqui esse agradecimento por tudo isso que está acontecendo. E por isso que eles vão, né, lá para Fortaleza. Eu conversei com o prefeito entendeu e está bancando essa viagem para mostrar que esse trabalho do Programa Defesa Civil na escola, ele é, sim, um trabalho inovador dentro da educação. Então, meu grande agradecimento a todos que estão participando e desenvolvendo o programa. Pessoal, eu que agradeço a oportunidade. Tem uma fala que eu falo para os alunos, eu vou falar para vocês também. Sintam-se privilegiados, porque vocês estão fazendo parte de um programa tão legal que eu não tenho certeza que daqui a pouco já é para estar no Brasil inteiro. Então, somos um estado pioneiro, Morro da Fumaça foi um dos municípios pioneiros. Vocês também vão, né, participar, e eu tenho certeza que ele é tão na essência da educação e do que é a Defesa Civil, né, que é a prevenção, orientação, que não tem como o Brasil não copiar vocês, a gente. Então, eu tenho certeza que vocês estão no caminho certo. Rosinei, Regina, pessoal da Defesa Civil do Estado, pode contar comigo. É um prazer participar, tá? E tenho certeza que em breve eu estarei participando de outras lives com vocês, contando a experiência de volta de como foi no município de cada um. Tá? Obrigado pela oportunidade, Regina. Obrigado pelo reconhecimento, não à minha pessoa, mas ao nosso município. Eu vi uma pessoa botar no comentário, rapidinho, o quão é importante outras secretarias, né? Eu sou secretário municipal, me proponho a estar na sala de aula, estar junto, participando, porque eu acho que isso, né, é uma das essências também. Somos todos nós, né, Defesa Civil. Então, integrem secretários técnicos, que com certeza eles também vão poder contribuir muito com a Defesa Civil na escola. Beleza? Obrigado, e eu espero que até breve. Vou passar para a Silvana, que levantou a mão. Silvana? Talvez tenha sido sem querer. Bem, eu vi um comentário aqui que diz o seguinte, da professora Grácia: estou amando participar do programa Defesa Civil na escola. Do mesmo jeito que nós, né, Rosinei, Natan, a Carol, a Gladys, que estão aqui comigo, aqui na Digi, e eu somos apaixonados pela educação e pelo programa Defesa Civil na escola. Então, gente, muito obrigada. Obrigada pela presença, obrigada pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem no dia a dia. E já fica a dica para o nosso próximo encontro, que aí vai abordar, junto com a Carol e com o Peri, que vão estar conosco, nós vamos trabalhar sobre conhecimentos básicos e gerais de defesa civil. Até a próxima, então. Tchau, tchau.